Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 372º dia, iniciando com a leitura do livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 1 ao 13, versículo 9, Apocalipse 19, versículos 1 ao 21, Salmos 147, versículos 1 ao 20 e Provérbios 31, versículos 1 ao 7. Antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes de ti. Pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura, que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Zacarias capítulo 12, versículo 1 ao 13, versículo 9. Sentença pronunciada pelo Senhor a respeito de Israel. O Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do ser humano dentro dele, diz: Eis que farei de Jerusalém um cálice de atordoamento para todos os povos vizinhos e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que tentaram erguê-la ficarão gravemente feridos, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, farei com que todos os cavalos fiquem espantados e os cavaleiros fiquem loucos. Manterei os meus olhos abertos sobre a casa de Judá e farei com que todos os cavalos dos povos fiquem cegos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os moradores de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro aceso debaixo da lenha, e como uma tocha acesa entre os feixes de trigo. Eles destruirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, na própria Jerusalém. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos moradores de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os moradores de Jerusalém. O mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de suas súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia o pranto de Jerusalém será tão grande como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megido. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e as suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte. Todas as outras famílias prantearão, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos, eliminarei da casa os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: você será morto porque está falando mentiras em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o matarão à espada quando ele profetizar. Naquele dia, os profetas terão vergonha de suas visões proféticas e nunca mais vestirão um manto de pelos para enganar as pessoas. Pelo contrário, cada um dirá: eu não sou o profeta, sou o lavrador. Trabalho no campo desde a minha juventude. Se alguém lhe perguntar que feridas são essas nas suas mãos, ele responderá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor, e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, e voltarei a minha mão para os pequeninos, em toda a terra, diz o Senhor. 2/3 delas serão eliminados e morrerão, mas 1/3 parte irá sobreviver. Farei
essa terça parte passar pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome, e eu os atenderei. Direi: vocês são o meu povo, e eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. Apocalipse 19, versículos 1 ao 21. Depois dessas coisas, ouviu no céu o que parecia ser uma voz de grande multidão dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequeninos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: Escreva: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: Não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como você, e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regera com cetros de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavaleiros de seus cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes, e vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que celebravam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Salmos 147, versículos 1 ao 20. Aleluia! Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata as feridas deles. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. Seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes, mas faz com que os ímpios caiam por terra. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa. Cantem louvores ao nosso Deus, que cobre de nuvens o céu, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais. E aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro.
O Senhor se alegra com os que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louve o Senhor, ó Jerusalém. Louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas dos seus portões e abençoou os que habitam em seu meio. Estabeleceu a paz em seu território e farta você com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o seu gelo como se fosse migalhas. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e o gelo se derrete, faz soprar o vento e as águas correm. Anuncia a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim com nenhuma outra nação. Todos ignoraram os seus preceitos. Aleluia. Provérbios, capítulo 31, versículos 1 ao 7. Palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. O que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? Eu lhe direi, ó filho dos meus votos. Não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos, as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Deem bebida forte aos que estão morrendo e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não se lembrem mais da sua miséria.